E amém. Pode se assentar. Glorificamos a Deus, porque Ele é bom. Vamos, abre a tua Bíblia, por favor. Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 até o 17. Alguns dos amigos e irmãos que estiverem também nos acompanhando em casa, estão impedidos de talvez cultuar nos templos. Outros que mesmo não sendo um cristão, como abençoar a vida de vocês. O Elcio falou domingo, eu lembrei, até hoje eu estava falando com o Gleice, de uma amiga que sempre nos acompanha, a Meire, lá de Cuiabá. Trabalhou com a gente muitos anos no Hospital Geral e sempre quando ela tem a oportunidade, ela está aí cultuando a Deus conosco. É uma ferramenta que tem alcançado vidas, eu tenho certeza disso, e assim cumprido o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que depois deste evangelho ser pregado ao mundo todo, o fim chegará. E aí às vezes a gente pensa assim, mas é difícil. Você já parou para pensar o tanto de igreja que nesses últimos 3 para 4 meses estão fazendo live, transmissão? Isso alcança, não é milhares, é milhões de pessoas no mundo todo, não é só o Brasil, é nações fazendo. Então às vezes a gente pensa que vai demorar, porque os missionários não conseguem chegar lá no país tal, mas no Facebook, no YouTube, está chegando em tudo que é lugar. Então a parte da igreja não é ficar olhando se vai chegar, a parte da igreja é entender, já está chegando. E Deus, Ele tem as suas maneiras de acelerar o processo, que às vezes a gente olha com os olhos humanos e muito, e eu fico imaginando tanto de pessoas que nunca tinham ouvido falar talvez de Jesus, e nesse período agora de pandemia está ouvindo. É o evangelho sendo compartilhado, é a palavra sendo distribuída nas nações. Então se prepara, igreja, se prepare, meu irmão. Cristo está muito perto de vir buscar a sua igreja, e Ele não vai buscar aqueles que estão dentro da igreja, Ele vai buscar aqueles que são a igreja. É isso que Deus quer, e é isso que nós estamos aí nas terças-feiras falando um pouquinho. E hoje eu vou fazer um resumo aqui, daqui a pouco nós vamos novamente orar. 1 Pedro capítulo 2, vou ler aqui do verso 11 até o verso 17. É um texto que a gente conhece sobre a vida cristã exemplar. Depois que nós lemos esse texto, vamos ler mais uns outros textos. Em nome de Jesus, assim diz a palavra de Deus. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Verso 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Não é por aquilo que eu falo, mas é por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu vivo, é por aquilo que eu transmito nas minhas atitudes. Eu leio de novo, versículo 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Leio novamente, 16. A mim e a você, que tudo está à nossa disposição para praticarmos. Mas a Bíblia diz, mas nem lícito. E se não é lícito,
Aquele que é servo de Deus, mesmo tendo liberdade para o fazer, não faz. Como pessoas livres que são, não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Nós temos falado sobre o caráter do cristão, ou seja, o caráter que o cristão precisa ter. É claro que esse caráter ele é trabalhado, ele é inserido através do Espírito Santo. Mas se eu não leio a palavra, se eu não tenho uma rotina, uma prática saudável de oração, de cultuar, de louvar a Deus, naturalmente que essa ação do Espírito Santo ela não terá efeito em minha vida. Porque eu preciso de abrir o caminho para que aquilo que o Espírito Santo vai manifestar em minha vida venha se tornar uma realidade. Então o texto que nós lemos, ele está chamando a nossa atenção para o caráter que o cristão precisa ter. Nós precisamos ter uma vida exemplar, para que aqueles que mentem, olhando as boas atitudes que nós temos, eles venham entender que tudo aquilo quanto eles falou não é uma realidade. Mas vamos ler mais um texto. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Lembrando aos irmãos que amanhã oração às 14 horas aqui no templo, e também à noite das 18 até as 20 horas estaremos aqui. E aí você vê o horário que é melhor para você e venha buscar a Deus. Assim também na quinta-feira e na sexta-feira nós estamos aqui no nosso momento novamente para meditarmos na palavra. Provérbios capítulo 10, verso 9. Provérbios 10, verso 9 diz assim: quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Achou aí? Vou continuar lendo o verso 10. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca mas mora a violência. Provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Você apanhou muito quando era criança? Apanhou muito? Você não tinha juízo, por isso que o pai tem que usar de um cinto, usar de um chinelo, que aí ele vai te corrigindo, para hoje você ter um pouquinho mais de juízo. Deixa eu ler outro verso com você, 2 Coríntios capítulo 3. Aquele que tem caráter, ele anda seguro. É o que Provérbios aí nós lemos. Agora aquele que tem um caráter duvidoso, ele anda em ruínas, porque todas as suas ações não serão lembradas, porque não são ações agradáveis. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 3. Nós estamos lendo aquilo que está sendo compartilhado. Hoje é a terceira ministração que nós falamos sobre o caráter do cristão. E como nós já falamos em outros dias, a necessidade é tão evidente, porque o mundo ele está clamando. O mundo ele está clamando por uma igreja que faça a diferença. O mundo ele está clamando por ver uma igreja que de fato ela venha a ser um espelho daquilo que a palavra está escrita. Quando nós olhamos para o texto de Atos e o Espírito Santo toma conta dos seus servos, que eles ouvia e praticava e obedecia aquilo que os apóstolos ensinavam, e consecutivamente eles praticavam aquilo, e nas suas práticas, no seu convívio, as pessoas que não serviam a Deus eram atraídas pela vida, pela atitude, pela conduta que eles tinham, a ponto, a Bíblia diz, de Deus acrescentar aqueles que haviam de ser salvos. Eles não se preocupavam com crescimento.
porque devido ao caráter que eles começaram a ter pelo agir do Espírito Santo, os que estavam no mundo se sentiram atraídos pelas atitudes dele. Nós vemos nesse tempo igrejas como nós, preocupados com o crescimento. Por que nós não crescemos? Aí muitas igrejas usa isso, usa aquilo outro, mas a verdade é que aquilo que faz a igreja crescer, de acordo com o propósito, a palavra de Deus, não é nós termos uma técnica, mas é nós vivermos aquilo que está na palavra, porque a nossa conduta vai atrair as pessoas. Isso aí é a melhor maneira de nós compartilharmos do Evangelho de Cristo. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 3. Estamos começando outra vez a recomendar a nós algumas cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês. Vocês sabem por que a igreja criou carta de recomendação? Tem aquele negócio que quando a gente vai para outra igreja, pastor, me dá uma carta de recomendação que eu vou congregar, ou eu vou visitar uma igreja lá e eu preciso apresentar. Por causa do surgimento, que não é de hoje, do surgimento de muitas pessoas que diziam que serviam a Deus, mas que tinham o seu caráter duvidoso. Então a carta de recomendação ela é criada para tentar evitar com que pessoas que não são de fato cristãos se apresentem como cristão. Então aí normalmente quando ia fazer a carta, colocava lá: esse irmão é fiel, dizimista, participa de todos os cultos, ele honra os seus compromissos. Aí a outra igreja que recebe lá, chega lá o Júnior com a carta de recomendação: oxe, esse irmão é abençoado, esse irmão é Deus mesmo. Agora quando a pessoa chega sem nenhuma carta de recomendação, o pastor vai ficar assim: sei lá o que esse caba é, rapaz, vai que ele está usando o nome de Deus em vão e nem crente ele é. Então aqui o servo de Deus ele está falando: é necessário que nós utilizamos. Versículo 2: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ele está dizendo: a nossa prática reflete na vida de vocês, e vocês conhecem a nossa prática, por isso que vocês são essa carta, vocês conhecem, vocês sabem. O verso 3: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não isto é, nos corações. Então, aquele que tem caráter, ele não precisa que algo o recomende que ele é bom, porque as suas atitudes vai demonstrar que de fato ele é um cristão, que de fato ele serve a Deus, e a sua conduta está pautada na palavra de Deus. Como que nós estamos procedendo? Será que o nosso modo de ser nos dá aval para chegar em qualquer lugar e anunciar o Evangelho e as pessoas dizer: é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Ou o nosso caráter está muito duvidoso de acordo com a nossa conduta? E nada melhor para nos avaliarmos do que a nossa casa, nada melhor para nos avaliarmos do que os nossos filhos, do que o marido, a esposa, os parentes. Eu já falei aqui um tempo atrás, eu tinha lido acho que num livro, se eu não me engano, eu assisti um pastor falando isso, que um pastor de uma igreja grande, salvo me engano, acho que é no Rio de Janeiro, saiu aquela cerveja sem álcool, e o pastor foi lá no mercado, curioso para saber como que era aquilo. Ele comprou lá uma cerveja sem álcool, e um filhinho pequenininho dele, só olhando para aquilo. Ele pegou a cervejinha sem álcool, bota na cestinha, leva para casa. Chega em casa, ele experimenta a cerveja sem álcool. Vai o filho lá na salinha das crianças, a tia pergunta se alguém tinha um pedido de oração. O do pastor da igreja, ele diz: eu quero que vocês orem pelo meu pai, porque meu pai está bebendo cerveja. Acabou o ministério. Parece uma coisa tola, mas tinha alguém vendo ele. Pastor, e se não tivesse alguém vendo, ia passar em branco? Se é pecado, nada passa em branco, porque a Bíblia diz que todos os nossos erros, ele vai vir às claras. Não tem como errar, pecar e deixar passar. Uma hora é revelado. Uma coisa simples, mas que trouxe prejuízo a ele.
Então, os primeiros que estão nos olhando é os filhos, é a esposa, é o marido, é os tios, é os pais. E quando eles olham para vocês, como que eles avaliam a tua conduta como um cristão? Como que eles avaliam o teu modo de proceder como um servo de Deus, como uma serva de Deus? Eles ficam felizes, eles se alegram? Eu lembro quando nós íamos, faz muitos anos que nós vamos, como nós íamos com meu pai em Coxim, e ele tem lá uns parentes que bebem, faz a festa, eles gostam de tocar forró, sanfona, e fogos, aquela bagunça toda. Aí eu lembro que meu pai falava: olha, nós estamos indo, final do ano, nós vamos dia 1º. Aí eles falavam assim: então vamos fazer a festa e vamos festejar dia 30, 31, porque no dia que o Ronaldo chegar, ninguém pode beber mais aqui. E eu pequeno, eu ficava vendo aquilo, eu achava tão bonito aquela conduta deles, porque eles reconheciam meu pai não como um pastor, mas como um homem de Deus. E por haver um homem de Deus no meio deles, eles falavam: nós não podemos beber, na frente dele, não pode. E eu sempre admirei aquilo. Parece coisa pequena, mas é isso que as pessoas têm que ver em mim e você. Olha, está vindo lá o Ronaldo para participar aqui, não vamos beber. Olha, está vindo o fulano para estar aqui, não vamos farrear. Porque ele, porque ela não gosta disso, não é a conduta dele. Ele é um homem de Deus. O mundo, queridos, eles têm que se sentir incomodados de estar perto de nós. E não sentindo a liberdade de fazer o que quer, falar o que quer, xingar os palavrões que quer na nossa frente. Vê se a pessoa fala o que quer diante do juiz. Fala? Não fala. Por quê? Porque ele sabe do poder que o juiz exerce. Então ele fica todo contido. Vou falar na hora que ele mandar, porque é perigoso. E assim o mundo tem que olhar para mim, para você, e ter a mesma compreensão, não de medo, mas de admiração por aquilo que nós renunciamos para servir a Deus. Porque para servir a Deus nós renunciamos à bebida, nós renunciamos à prostituição. A Bíblia nos diz que nós devemos renunciar à promiscuidade da carne. Então nós renunciamos tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, porque o nosso caráter, ele é transformado e pautado na palavra de Deus. E as pessoas precisam reconhecer isso em nós. As pessoas precisam olhar para nós e entendermos que de fato nós servimos e representamos um Deus, não qualquer um, mas o Deus verdadeiro. Amém ou não amém? Diga assim comigo: eu represento o único verdadeiro Deus. Eu anotei uma frase aqui, é de Ralph Emerson, e ele diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Você entendeu? Ele está dizendo: você fala, mas nada do que você fala eu ouço, porque o que eu vejo é o que você faz. O que eu vejo é as tuas atitudes. E assim, queridos, aquele que busca ter esse caráter transformado, ele entende a importância de buscar a Deus sem desculpa, sem hipocrisia. Hoje mandaram um videozinho, eu até compartilhei no status, do pastor lá dizendo: olha, aquele que está lá no centro espírita respeita não sei quem, o que está lá no candomblé respeita os demônios, o que está não sei na onde respeita. Aí ele dizendo: mas os crentes não temem a Deus. Mas por que, pastor? Porque o caráter não está pautado e nem transformado pelo Espírito Santo. Nós queremos viver o Evangelho não da maneira que é para ser vivido, mas da maneira que melhor nos agrada. E o Evangelho nunca foi para agradar ninguém. O Evangelho é para transformar, na minha vida, das nossas vidas. Então alguma coisa que não é da parte de Deus não está certa, porque aquilo que Deus faz é perfeito. O Evangelho não tem sombra de erro. O Evangelho, ele é perfeito. A igreja de Cristo, ela não tem nada de errado, porque a igreja de Cristo, ela é perfeita. Tudo aquilo que Deus fez é perfeito. E nós vamos ler mais um texto. A Bíblia em Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Oh Deus, ele quer levantar neste lugar, queridos. Eu não estou dizendo que você não é bom, não. Eu estou dizendo que Deus quer nos melhorar, porque Ele quer nos levantar nessa cidade como de fato torres
Torres para quê, pastor? Para que as pessoas vejam a luz de Cristo à distância, e com esta cruz elas venham ter uma direção para se aproximar mais de Cristo. Eu sempre digo que nós somos aquela estrela que levou aqueles homens até onde Jesus estava, ainda naquela manjedoura. Eles olharam para a estrela, no meio de um céu escuro, uma estrela brilhou e eles tiveram direção. É isso que Deus quer que eu e você venhamos ser. As pessoas que estão vivendo nesse mundo escuro venham olhar para nós e dizer: eu vou caminhar, eu vou seguir, porque eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ter um casamento igual dele, eu quero ter uma família igual a dela. Mas nós estamos vivendo hoje um evangelho, uma igreja, onde as pessoas olham para pastores que têm uma condição favorável, para homens, começam a dizer: eu quero ser igual a ele. Mas não é porque ele prega, mas não é porque ele canta, é porque ele tem uma boa vida, é porque ele é famoso. Mas aí quando nós olhamos para Jesus, e aí nós ficamos com dificuldade de dizer: eu quero ser igual a ele, porque aquilo que parecia ser a fama, o sucesso dele, e aqueles mesmos que aplaudiam ele, foram aqueles que estavam lá dizendo: crucifica ele, crucifica ele. Porque aqueles que vivem de fama, de sucesso, infelizmente, não têm conduta que agrada a Deus. Porque quanto mais a verdade você propaga, quanto mais a verdade você vive, a tendência das pessoas é ficar mais incomodado com a nossa conduta. Vamos ver aqui, Tito 3, verso 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós. Diga assim: Deus me salvou, não por méritos meus. Não teve nada e nem tem nada que você possa fazer para ser salvo, porque nós não temos como fazer algo ou entregar algo para Deus para recebermos dele a salvação. Então aqui diz: ele nos salvou não por obras praticadas por nós, mas segundo misericórdia. Ponto. Ele nos salvou mediante regenerador do Espírito Santo, o processo dele, o processo de Deus nas nossas vidas. Da minha vida, do meu trabalho, no meu caráter, eu preciso ser melhor. Espírito Santo, eu sei que eu tenho que melhorar aqui, mudar aqui, porque o primeiro trabalhar de Deus, querido, em nossas vidas só vai ser possível. Você tem que estudar. Estudar é o segundo passo. O primeiro passo é ela reconhecer: eu preciso melhorar. O problema da igreja é que nós olhamos para nós mesmos e aí nós não crescemos, nós não melhoramos. Mas quando eu olho para mim e digo: não, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso melhorar, e eu entendo que de mim mesmo eu não posso melhorar, eu vou fazer? Vou para oração, vou buscar o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem uma função específica. E a Bíblia diz: é Ele quem nos convence da justiça e do pecado. Então quando eu busco, Ele vai esclarecendo, Ele vai me mostrando, Ele vai me revelando. Agora, quando a minha busca é só para obter algo, porque eu tenho necessidade que não seja melhorar, ter um caráter melhor, eu continuo mesmo. Eu continuo no mesmo nível, da mesma maneira. Mas Deus quer que a sua igreja ela venha crescer e crescer. Você vê lá o apóstolo Paulo dizendo: gente, está na hora de vocês crescer, porque só estamos compartilhando a vocês do leitinho, o leitinho materno. Mas ele estava querendo dizer: eu quero passar para vocês uma feijoada, eu quero dar a vocês algo que vai trazer mais sustância. Vocês estão leitinho. Então quando nós entendemos com Deus, sempre terá degraus para mim crescer mais e mais, eu sempre serei melhor. Sempre serei melhor. Pastor, fulano canta bem, mas pode cantar melhor. Pastor, fulano toca bem, mas pode tocar melhor. Pastor, o irmão fulano é muito bom, mas pode ser melhor do que ele já é. É isso que Deus quer compartilhar a nós. É isso que a palavra de Deus compartilha e nos ensina nessa noite. Lembra da importância, nós entendemos. O processo foi Cristo que iniciou lá na cruz. E Ele falou: olha, eu não deixarei vocês sozinhos,
Mas eu roguei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. E aí a palavra dele é: e eis que eu estarei com vocês até a consumação do século. Ele está comigo e com você. Quer crescer? Busca Ele, porque Ele já está em você. Quer ser melhor? Busca Ele, porque Ele já está em você. Quer ir avante e viver as promessas de Deus? Busca Ele, porque Ele já está em você. Quando eu busco, eu estou escancarando a minha vida, abrindo o meu coração, abrindo a porta do meu coração e dizendo para Ele: faça o que você quiser. Aí tem um louvor, não é para cantar não, mas tem uma pedacinho que fala assim, para que Ele coloque as coisas num lugar, alguma coisa mais ou menos assim. Não lembro agora, mas se você lembrar, depois você canta. Mas para que Ele coloque... Por quê? Porque quem entende isso aqui, diga assim comigo, quem entende o coração do homem é quem criou o coração do homem. Então Ele sabe, Ele olha, Ele fala: não está no lugar. E Deus quer levantar um povo forte, amém ou não amém? Guiratinga precisa de nós, queridos. Eu estava meditando essa palavra e o Espírito Santo colocando isso no meu coração: Guiratinga precisa dessa igreja. Vocês não têm noção de quantas pessoas que já foram transformadas nesse lugar. Mas Deus quer renovada, viva, na sua palavra, porque há muitos a serem alcançados. Ah, pastor, mas tem a igreja fulana que é melhor, a Beltrana. Deus não quer saber se tem melhor. Deus quer contar comigo e com você para mudar a história dessa cidade. Não é à toa que 50 anos passou e nós estamos aqui. É porque essa porta quem abriu não foi homem, não foi Manuel de Melo, não, foi essa igreja aqui nessa cidade. Ele conta conosco, queridos. Ele conta conosco. Uma igreja vibrante, uma igreja de caráter renovado. Que as pessoas olhem para mim e para você e digam: eu vou servir, eu vou estar junto, eu quero crescer junto. Nós, pastor, dentro daquilo que Ele estabeleceu no reino, sim. Mas no seu poder que é imensurável? Não. Mas Ele conta conosco. E Ele precisa que nós venhamos entender tudo isso quanto está sendo nos ensinado, nos compartilhado. Vou ler mais 2 textos, nós já vamos orar rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 3. Oh Deus, quebra as nossas vidas, Senhor, e faça-nos de novo. Que da mesma maneira que o Senhor já usou essa casa no passado, que o Senhor venha usar de uma maneira diferente. Oh Deus, que assim como o Senhor usou o teu servo para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, que isso venha a ser uma realidade em nossas vidas, Deus. Que aquilo que o Senhor vai derramar, que aquilo que o Senhor vai ministrar, que aquilo que o Senhor vai fazer conosco, venha a ser de uma maneira sobrenatural e diferenciada. Faça o teu querer em nossas vidas, Senhor. Faça o teu querer em nossas vidas, Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, repreensão e para a justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nos habilita não é o curso de teologia. O que nos habilita não é o óleo de unção que é derramado quando a gente é consagrado. Não. O que nos habilita é exatamente usarmos da palavra de Deus para crescermos no conhecimento. E o fruto disso é crescer na graça de Deus. E aí a palavra de Deus diz: a partir disso, o teu modo de ser e perfeitamente habilitado para a boa obra. É a palavra de Deus que nos dá essa conduta
É a palavra de Deus que nos ensina. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Mateus capítulo 5, verso 44 e verso 45. E nós já vamos orar ao nosso Deus. E semana que vem, na terça-feira que vem, nós encerramos esse bate-papo nosso sobre o caráter cristão. Semana que vem nós vamos falar rapidamente de Abraão, de Jesus. Essas pessoas. Vamos encerrar. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos. Achou aí? E orem pelos que perseguem vocês. Ame os inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês. Verso 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Olha o que diz no início do verso 45. Para que vocês venham a ser filhos, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Como é que eu demonstro que eu sou filho de Deus? Quando eu amo os inimigos e eu oro por aqueles que me perseguem. É esta boa obra que Cristo quer ver em nós. Então, eu não demonstro que sou filho de Deus quando eu falo mal do inimigo. Eu não demonstro que eu sou filho de Deus quando eu acuso aquele que me persegue, não. Mas quando eu oro por ele. Isso aqui é muito interessante, queridos. Porque está falando de uma conduta que é complicada de se praticar. A pessoa fala mal de você. Aí você vai orar: mata, Senhor, mas destroça. Não. Oh Deus, tenha misericórdia. Prospere a vida dele, prospera a vida dela, abre as portas, abençoa. Porque isso vai demonstrar que de fato você é filho de Deus. Ele não quer o mal de ninguém, mas Ele quer o bem para as pessoas. Ele quer que as pessoas cresçam. Ele quer que as pessoas sejam abençoadas. Tempos atrás eu vi o pastor dizendo: olha, um pastor, ele queria comprar um local muito grande para ir com a sua igreja, que onde ele estava era pequeno. Aí ele achou um mercado, o espaço do mercado era perfeito para aquilo que ele queria. Aí ele colocou no seu coração: eu vou fazer uma campanha, não lembro quantos dias, para Deus fechar esse mercado para mim vir aqui comprar. O pastor falou: olha a mente da pessoa. Não era muito mais fácil orar para que Deus prosperasse aquele mercado? Deus prospere, para que eles não caibam mais aqui, vão para outro lugar. E a gente vem e compra isso aqui. Mas isso é um erro, é uma falha no caráter. Eu já vi alguns pastores orando: Deus tira o custo. Deus não precisa tirar nada de ninguém para abençoar a sua igreja, porque Ele é a fonte da bênção. Ele não precisa tirar para dar, porque Ele cria da onde não tem para abençoar os seus. E quando nós permitimos que a palavra vai nos moldando, nós vamos entendendo: a nossa missão não é amaldiçoar, mas é abençoar. Porque quanto mais eu abençoar, mais o Espírito Santo vai ter espaço para tocar, para mostrar a essas pessoas que nós estamos aqui, não para tirar aquilo que eles têm, mas para dar aquilo que eles não possuem. Mas com isso, só com o caráter do verdadeiro cristão. É por isso que Jesus disse: se alguém bater num lado da tua face, cede a ele a outra. Por que, Jesus? Para que eles vejam que você de fato é um filho de Deus. Filho de Deus não precisa de revidar. Não precisa. Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos protege, nos sustenta, nos guarda, até o nosso caráter. Ele nos ensina, queridos. Vamos falar com o nosso Deus?
Eu espero que você tenha entendido aquilo que o Espírito Santo compartilhou nessa noite. Deus conta com você, irmão. Irmã, pastor, quantos anos você tem, Carla? 18? 13. Está chegando perto daquela festão de 15 anos. Oh, Deus poderoso, eu quero estar aqui vivo, alegre, para celebrar esse dia. Vou dar um presentão bonitão, grandão. 13 anos. Mas pastor, eu só tenho 13 anos. Deus não depende da idade para usar. Não. Ah, mas pastor, eu tenho 80. Não tem problema. Eu tenho 70. Não tem problema. Deus quer só um coração disposto. Porque um coração disposto, ele vem e ele faz aquilo que é necessário. Se até ontem você não estava disposto, a partir de hoje, esteja disposto a Deus, a fazer aquilo que agrada. Venha com alegria no teu coração. Você vai no teu coração. Não ore de qualquer maneira murmurando, não comece a orar agradecendo a Deus. Você, tudo aquilo que for fazer, seja na igreja, em casa, no trabalho, na rua, lembre-se, Deus está olhando para mim. E é Ele que avalia o meu caráter, minha conduta. E eu quero ser moldado e pautado pela palavra. E só Ele para nos ensinar a viver